Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Guia Prático Tape Reading. Então, meu nome é Roberto Caldana e eu faço parte do time educacional da Nelogica. E hoje a gente vai continuar falando sobre a ferramenta Volumetric Price e como a gente pode utilizar ela para analisar os volumes das regiões do mercado, certo? Então, na quarta aula a gente já teve a introdução desse conceito, a gente passou sobre a teoria da utilização do Volumetric Price para análise das regiões de volume. Nós falamos sobre as configurações das ferramentas e a gente focou bastante sobre a análise das regiões de acúmulo, certo? Então agora a gente vai dar continuidade e falar sobre as regiões de descanso de mercado, os respiros do mercado, certo? Então vou passar para a nossa tela para a gente já dar início. Então pessoal, utilizando o Volumetric Price para analisar o volume das regiões. Então nós já falamos que a origem do fluxo são as ordens que estão apregoadas no book de ofertas pelas intenções e as agressões no Times and Trades. Falamos das escolas de mercado e como elas são importantes para fazer impressão no book de ofertas, certo? E a renovação de lotes, que é um movimento de defesa muito interessante da gente analisar dependendo da região de preço que a gente está trabalhando. E também, que é o mais importante na minha opinião, é interpretar e reagir ao contexto do mercado. Pessoal, a gente tem que fazer boas operações, esse é o nosso foco, ok? E operar a favor do fluxo. Então, na aula 3, nós falamos sobre os tipos de agressões, a contínua, teste de liquidez e a nula. E é o tipo de conceito que a gente vai continuar vendo nas aulas. Sempre legal a gente identificar elas junto com os conceitos das próximas aulas, certo? Então, análise das agressões do fluxo. A gente falou sobre o quê? A gente tem que analisar a frequência das agressões, o tamanho das ordens, ou seja, o número de lotes, tá? E o player que está realizando essa agressão. A partir disso, a gente consegue o quê? Medir a intensidade desse fluxo de agressões. Ok? Então, agora, retomando os conceitos do Volumetric Price, a gente falou sobre a frequência do mercado e a importância de analisar o volume das regiões. Certo? Então, pessoal, só retomando rapidamente, porque a gente já mencionou sobre isso na última aula, mas a frequência do mercado é a amplitude que o preço trabalha naquele momento. Então, para isso, a gente utiliza os VWAPs curtos, né, de 5 minutos a 15 minutos, para identificar realmente essa amplitude que a gente tem disponível, que o mercado está trabalhando. E se a gente for operar dentro dessas regiões, que são regiões um pouco mais perigosas, a gente pode utilizar essas ferramentas para posicionar os nossos alvos e os nossos stops, certo? E a importância, pessoal, de analisar o volume das regiões é porque, a partir delas, a gente consegue verificar o caminho que o mercado está seguindo, né? Então, é realmente a estrada, né, que está percorrendo. Então, o mercado está sempre formando novas regiões. Essa é a importância da gente estar sempre analisando aonde a gente está operando, aonde a gente está pisando, certo? Então, é útil para a gente identificar as possíveis direções do fluxo e também os possíveis limites da amplitude do movimento, ok? Então, falamos bastante sobre a região de acúmulo na última aula, que é uma região onde percebe um grande acúmulo de volume naquela região de preço. Então, são regiões onde normalmente tem negócios a mais de 2.000 contratos negociados na região, por exemplo, 2 a 3 mil negócios realizados na região. Tá? São regiões que elas é uma região muito brigada e é uma região que a gente tem que ficar atento porque normalmente fica muito próximo à região da VWAP. Abertura, fechamento e ajuste também são interessantes da gente ficar atento. Então é uma região perigosa da gente fazer operações porque a gente pode ficar no meio de um balanço de mercado. Que é uma operação onde ela anda 2 pontos para frente, 3 pontos para trás, novamente 5 pontos para frente. Então essa é a operação de balanço de mercado. Ela não tem uma direção de fluxo muito definida. A gente pode ficar, de certa forma, indefesos se a gente for realizar uma operação nesse momento. Ok? E agora a região de descanso e respiro. Pessoal, é uma região formada normalmente após um forte movimento de expansão do preço. O mercado ele opera em ondas, certo? Então, a gente normalmente tem movimentos de expansão do preço, seguido por uma retração para uma correção do preço, certo? Porque o preço não poderia ter uma expansão, subir para sempre. Então, o mercado trabalha com esses movimentos de expansão e retração, ok? Muitas vezes essas regiões de acúmulo
Então, a consolidação do preço, certo? Então, é por isso que é importante a gente identificar o que está acontecendo no momento. A gente já falou sobre as regiões de acúmulo, que seriam as consolidações, e agora a gente vai falar sobre o quê? As regiões de descanso, de respiro de mercado, que seriam essas retrações após um forte movimento direcional. Então, o que acontece? O preço retorna gradualmente na direção oposta para formar essa região de repouso. É o que a gente identificaria no gráfico como o pullback, ok? Então, acaba tendo um baixo ou moderado acúmulo de volume em relação a uma região de acúmulo. E, dependendo da situação, pode vir a se tornar uma nova região de briga ou até de reversão, dependendo do momento de mercado. A gente não pode apenas achar que um fator ou outro vai definir que a região é essa e vai acontecer da forma que a gente quer. Então, por isso que a gente tem que sempre ficar atento ao que está acontecendo. E também as regiões de absorção e exaustão, que são regiões de suporte e resistência naturais do preço, e que é interessante a gente falar delas agora, porque existe a possibilidade de elas serem identificadas através do Volumetric Price, mas a gente não vai falar sobre elas hoje, tá? A gente vai falar sobre elas em aulas específicas, ok? E também são pontos onde pode ocorrer a reversão do fluxo, certo? Então, nós vamos já colocar na nossa tela. Pessoal, a pedido de vocês, a gente aumentou um pouco a fonte, tá, das ferramentas. Então, vocês podem comentar depois no vídeo se ficou legal para enxergar, tá? E agora a gente vai novamente fazer aqui as configurações do Volumetric Price rapidamente. Então, a gente pode, já tem essa janela, né, configurada, mas a gente pode vir aqui em duplicar janela, ok? Então, esse aqui vai ser o nosso Volumetric Price de 15 minutos. E esse aqui vai ser o nosso Volumetric Price de 5. Certo. Período. Vou colocar. Tá. Então, primeira coisa, tá? Tipo de volume, quantidade. Tipo de pintura, agressor, certo? A gente poderia também utilizar o padrão? Poderia, mas como a gente tem aqui a plataforma Profit Pro, a gente vai utilizar por agressor. A gente consegue verificar o quê? Qual é o lado de agressão, né, que está sendo maior no momento. Definido isso, a gente vai aqui em período e vamos definir em 15 minutos, ok? E outra configuração interessante, dependendo do momento, que eu vario muito, é a centralização da ferramenta no momento. Eu costumo colocar a cada 10 segundos normalmente. Agora, clicando com o botão direito, a gente pode ir em propriedades do Volumetric Price. E aqui em propriedades, aqui no quadro outros, a gente pode marcar essas três opções que vão destacar as maiores regiões de negociação, de volume do momento, certo? Então, é um recurso interessante para a gente utilizar. Agora eu vou pegar o VAP de 5 minutos, vou definir ele como 5, ele também já está configurado. Vou retirar aqui apenas as descrições e já podemos iniciar. Só um momento. Vou abrir novamente isso, meu Superdom, só para deixar alinhado com o nosso replay de mercado. Então, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, tá, pessoal? É reparar o que está acontecendo, certo? O mercado aqui está ganhando novas máximas, ok? O preço, ele estava, foi do 17 até agora o 55, ok? A gente teve o quê? A abertura dele no 33,5 e fechamento no 43. Ou seja, o mercado
foi até lá embaixo no 17 e já começou a trabalhar acima da abertura-fechamento, ganhando novas máximas. A gente está vendo o quê? Um fluxo comprador agora, ok? A gente não vai entrar no meio dessa operação porque a gente pegaria o bonde andando agora, tá? Então a gente perdeu já o ponto de entrada. Então a gente vai observar o quê? Até onde vai esse movimento, certo? Porque é exatamente isso que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai trabalhar essa região onde o mercado, após uma expansão do preço, ele dá uma retraída, ele dá uma descansada. É o respiro de mercado, certo? Então, vamos aqui aos nossos VAPs de 15 minutos e 5. Então a gente tem a frequência do 55 até o 17 aqui no nosso VAP de 15, porque o mercado abriu a 16 minutos, certo? E no nosso VAP de 5 do 55 até o 33,5. Então tem uma frequência um pouco menor do que em relação ao do de 15 minutos. Certo? O que a gente vai começar a analisar agora? O que está acontecendo no contexto? Então temos aqui os vendidos XP, Itaú, BTG, Liquidez, JP Morgan, Santander, comprados Bradesco, Ideal, Necton, Ativa, Renascença, Genial, Concord, Tullet. Certo? Então o mercado está num movimento de expansão para cima, é um fluxo comprador. Está sentindo aqui nessa região, ele veio já desde lá de baixo até aqui, nessa região dos 55. Ok? Então vamos ver se vai segurar aqui, tá? Se a gente pode verificar o que? Uma região de um acúmulo de volume. Não seria o que? Uma região de briga, tá? Seria o que? Uma região onde o volume está acumulando, que pode vir a se formar o que? Um respiro de mercado. Se o mercado tiver ainda a intenção, né, a conseguir manter o fluxo comprador, seguir a tendência primária do dia, ou então o que? Mercado que vai consolidar e vai criar uma nova região de briga, uma região de acúmulo, ok? A gente tem os maiores volumes aqui nessa região do 54,2, certo? Mas poucos lotes ainda na agressão. Ativa batendo 3,5, preço renovando no 4. Mercado renovando nesse 4. Não temos lotes muito importantes aqui nesse momento, no book de ofertas. Mercado ganhando região do 55, já está no 8. BTG tomando. Mesmo assim, mercado subindo com pouco volume. XP tomando, ela é vendida. Pessoal, por mais que a gente analise, né, a posição dos players, se eles são comprados ou vendidos, a gente não pode tomar como regra, tá? Que aquela ponta daquele player tá tomando aquela posição de fato. Ele pode estar ajustando a operação, então, por mais que ele seja vendido, ele tem o interesse de realizar uma venda, né? Ele está mal posicionado, ele pode estar ajustando a posição dele, pode ser outra ponta, inúmeros fatores. Aqui, ó, Necton modal tomando. Necton é compradora. Modal também. Já está no 60, 61. Então a gente percebe um fluxo agora bem comprador, tá? E à medida que a gente perceber que o movimento está cansando, a gente vai verificar o que? Se forma uma região de respiro, certo? Temos aqui lote do 30 ainda. E o BS com lote no 100 aqui no 59, e o BS ela é vendida. Vamos ver o que esse lote vai fazer. Está renovando o preço na frente. Esse lote dela está empurrando o preço, tá? Tá servindo o quê? Para a lote da ativa no 1. Consumiram a lote da ativa. Então esse lote da UBS aí realmente serviu para ajudar o mercado a subir, né? Então chamou a parceria aqui esse lote da UBS. Isso na aula 2 nas escolas de mercado. Mercado aqui no 65. Lote da UBS no 65 foi consumido. Ideal. Tá? Tivemos aqui uma máxima no 66. Então, pessoal, a gente percebe o quê? Fluxo agora um pouco... agressões mais vendidas, né? No momento. A gente percebe que o preço continua trabalhando próximo das máximas. Necton, que é a maior comprada, continua comprando. O modal tomou 110, também a segunda maior comprada, na região do 65. O preço já renovou no 4,5. Vamos ver se
se vai ter capacidade de continuar rompendo. Morgan no 66, o preço já retornou muito rapidamente, com esse lote da Tullet aqui na venda. Tá? Próximo aqui do lote da UBS. Tullet bateu também no 2. Consumiram o lote da UBS. Certo? Consumiram aquela escora forte que tinha. O preço está o quê? Tá tendo um pouco mais de dificuldade para continuar rompendo essas máximas aqui, tá? Renascença comprada, a quarta maior comprada está tomando. Preço renovando 3 com pouco volume. Então, uma agressão nula. A gente percebe o que? O mercado sentindo um pouco mais essa região. Tá? Então, a ideia dessa aula, pessoal, é realmente a gente analisar o quê? Né? Essa movimentação dessa região de volume. Porque nem sempre o mercado vai andar em tendência. Então, a gente tem que estar preparado para analisar o que vai estar acontecendo no contexto desse mercado, né? Que estão tomando 170 no 2,5, o mercado renovou para o 9. Então a gente percebe o que? Realmente um fluxo comprador não está como estava antes, tá? A gente percebe o que? Que houve aí uma reação nesse nível de preço, uma defesa nessa região dos 60, 66, certo? Então, realmente a gente pode talvez o que? Definir que a máxima da nossa frequência nesse momento é o 66. Essa região aqui dos 60, tá? A gente tem o quê? No nosso VAP de 15 minutos, ele vai até o 17 ainda, tá? 22 minutos de mercado. Então, esse foi um movimento de expansão muito forte, né? Então, um período curto de tempo, a gente conseguiu perceber, né? Indo desde a mínima do dia até a máxima do dia. Tá? Só que aqui no nosso VAP de 5 minutos, nós já temos uma frequência do 66 até o 52, que já está mais interessante, certo? No entanto, a gente já pode perceber o quê? O mercado não está conseguindo trabalhar novamente próximo da máxima e também ganhar a máxima, certo? Temos um lote da Tullet aqui, mas a gente pode perceber o quê? Que aparentemente essa aqui seria o limite da nossa frequência nesse momento aqui nas máximas, tá? Reparem nesse lote da Tullet, como ele é interessante, como ele está mudando de preço muito rapidamente, tá? Olha só, agora está no 4, 4,5, e ele está, de certa forma, pressionando o book para baixo, certo? Está sendo um lote, uma escora bem interessante para pressionar o book para baixo. Ok? Então a gente vê um mercado que ainda não voltou a renovar a região dos 60, está trabalhando agora abaixo dos 60. Né? Então, vamos ver aí até onde ele pode trabalhar aqui abaixo. Tá? No nosso VAP de 5 minutos aqui a gente tem o 56, certo? Mas, no entanto, no nosso VAP de 15 minutos, a gente já está agora no 29. Tá? Então, está reduzindo agora a amplitude do nosso VAP de 15 minutos. Então, a gente pode perceber o quê? Realmente o mercado deu uma segurada nessa região. Ele pode vir a acumular para trabalhar novas máximas, se pegar embalo, pegar força, pode ser realmente uma região de respiro de mercado. Ou então, pessoal, ele pode de fato acumular, pode se criar uma região de briga, uma região de consolidação, certo? E aí o mercado vai lateralizar até haver um novo motivador aí para romper tanto máximas quanto perder as mínimas, tá? Desse caixote que a gente viu na aula 4. Então, por isso que é interessante a gente analisar o que? A frequência de mercado, analisar o tipo de região que a gente está trabalhando. Se a gente faz uma operação agora, pessoal, eu vou analisar o que? Tá. Temos poucas escoras aqui, renovação do preço acima dos 60, ok. Interessante. Tá. Vemos o que? Agressões da liquidez um pouco mais frequentes. Ela é vendida, de certa forma. Beleza. Tá. Mas a questão é a seguinte. O preço tentando trabalhar novamente acima das máximas. Foi até o 7. 65. Temos o lote da Tullet ainda aqui. Esse lote que ela fica movimentando. Percebam que ela está empurrando esse lote a todo momento. Liquidez tomando. Pessoal, por que a gente não faz uma operação nesse rompimento? Porque operações de rompimento são um pouco complicadas, tá? A gente teria que ver o quê? Uma força muito grande, uma sequência de agressões compradoras muito forte, para daí a gente realmente perceber que
que é um movimento bom de entrar, tá? Regiões de operar rompimentos são sempre perigosos, certo? Eu prefiro ficar de fora. A gente percebe o quê? Se a gente tivesse entrado, né? A gente já estaria o quê? 6 pontos contra a gente. Ó, JP Morgan tá tomando, certo? Mas só JP Morgan. O preço está renovando acima do 63. Tá? Itaú tá tomando. Então é vendida. No entanto, o preço já não tem aquela força que ele tinha antes, tá? Para vir trabalhar acima, né? Nessa região aqui próximo das máximas e romper. Ele sentiu aqui no 67, 66, 67, tá? Nossa frequência aqui de 15 minutos já está onde? Já está no 33,5, já está reduzindo cada vez mais a amplitude. E o nosso VAP de 5 minutos está do 67 até o 56. Interessante. Tá? Capital batendo no 50. Slot da Telet aqui, ela continua com essa movimentação. A gente percebe que o mercado continua renovando aqui na região dos 60. Pessoal, só que tem uma questão, né? O balanço de mercado. Regiões de acúmulo de volume são sempre... A gente sempre pode ficar à mercê de um balanço de mercado, né? O que? Entrar numa operação de qualquer forma, tá? E aí o mercado ir 2 pontos para frente, 3 pontos para trás, 5 pontos para frente, 5 pontos para trás, e ficar nessa operação angustiante, né? Que a gente não tem uma definição clara do que pode vir a acontecer. Então, é o tipo de situação onde é preferível a gente ficar de fora. Tá? O Necton tomando um 13,5. Necton é uma comprada. Mas só ela também. Então tivemos aí a reação de mais um parceiro. A gente percebe aqui que essa região aqui está bem brigada. O mercado continua trabalhando acima do 62,5. No entanto, o que, pessoal? Olha, interessante a gente reparar que cessaram as agressões de compra, tá? Num geral, né? Mas as agressões de compra, que eram as que estavam impulsionando o mercado, elas não estão mais aparentes. Então a gente pode realmente acreditar, né, que esse aqui seria o topo da nossa frequência nesse momento, tá? No entanto, a gente não tem a definição do que seria a nossa mínima, porque o mercado não está trabalhando abaixo dos 60, certo? A gente tem aqui no nosso VWAP de 5 minutos aqui a região dos 56. No entanto, o mercado não só trabalha acima dos 60 nesse momento. No nosso VWAP de 15 minutos já estamos no 36 ainda, tá? Ó, mercado subindo, indo na região dos 5,5, porém com pouco volume. Então não é interessante eu fazer uma operação nesse momento. Eu tenho renovação? Tenho. Não tenho escoras, não tenho agressões fortes. Então percebam o que a gente vem falando, né? É um conjunto de fatores que nos faz o quê? Entrar numa operação de uma forma mais segura, tá? Então realmente aqui temos pouco volume aqui nas agressões. O mercado não voltou a trabalhar nas máximas, certo? Estamos aqui abaixo agora, conseguimos trabalhar aqui abaixo da região dos 60. Vamos ver até onde é a mínima da nossa frequência, certo? O lote da Telet continua aqui empurrando o mercado. A gente tem nosso VWAP de 5 minutos, a região do 67 até o 57. Então nós temos 10 pontos de frequência. No nosso VWAP de 15 minutos, do 67 até o 39,5. A gente percebe que cada vez mais, né, quando o tempo passa, a amplitude vai reduzindo, vai encurtando. No entanto, a gente percebe essa dificuldade do mercado de trabalhar abaixo da região dos 60. E acima dos 60 também, como um todo. Mas ele tem mais facilidade de ficar um pouco acima dos 60. Genial tomando, o mercado ó, com um pouco, já devolveu com 20 lotes da BTG. Lote da Tullet continua na movimentação de pressionar o book para baixo. A gente percebe que os compradores sumiram do mercado. Então o mercado ele sobe e desce, né, com esse pouco volume. Então seria muito angustiante para a gente fazer uma operação sem muitos fatores, né, fundamentando a nossa entrada, tá? Mercado agora abaixo do 9,5, tá?
60, tá renovando 60. Pessoal, percebam o seguinte, tá? Mercado renovando 60, ok? Uma defesa compradora, certo? Vou fazer uma compra só por conta disso, ok? Não verifiquei aqui agressões, tá? Não verifiquei escoras, apenas isso, tá? Entrei no meio de uma frequência, certo? A gente percebe que na nossa swap de 15 minutos já está do 67 ao 50, tá? Tô comprado aqui nessa região, certo? Não é uma operação correta, apenas para vocês entenderem o perigo do balanço de mercado. O mercado agora está no 0 a 0, ok? Entrei no 61. Ó, já está 10 pontos, 15, 20 reais contra, né? Então, percebam que o mercado já caiu 2 pontos, 2 pontos e meio da nossa região, tá? Ó, Concor entrou com lotes aqui. Já tô a 4 pontos e meio já nesse balanço de mercado. Percebam o quão angustiante essa região, certo? O mercado vai trabalhando, vai voltando. Vai no 55. 56, 57. Ó, olha o slot da Concor aqui. A gente viu isso na aula 2, tá, pessoal? Escoras de blefe ou então teste de liquidez. Vamos ver o que ela vai fazer. Ó, o mercado não reagiu tanto com esse lote dela. Será que é um lote sólido ou ela vai cancelar? Ó, cancelou o lote. A princípio era um lote blefe. Ó, percebam, pessoal, como já voltou no meu preço. O mercado foi a 5 pontos contra a minha posição, já voltou no 0 a 0, tá? E né, eu entrei realmente no meio da frequência. Percebam quão angustiante é operar uma região de acúmulo sem ter um direcionamento. Principalmente embasado do que? Na nossa frequência de mercado. Que por enquanto aqui no 15 minutos está do 67 ao 52,5 agora. Tá? E do nosso 5 minutos do 65,5 até o 55,5. Tá? Eu vou zerar essa operação aqui. Vocês já entenderam o perigo da nossa de operar no meio de uma frequência, tá? Realmente é uma tipo de operação muito angustiante, certo? A gente pagaria aí stops um atrás do outro, sem motivo nenhum. A gente tem que ficar atento, a gente tem que primeiro proteger o nosso capital, isso é o mais importante. A gente tem que fazer boas operações e para isso a gente tem que proteger o nosso capital e não entrar em qualquer tipo de operação só porque a gente viu um fator, por exemplo, certo? Então a gente percebe o que? As agressões continuam aqui nessa região, a gente está vendo aqui o mercado trabalhar nessa região do 4,5, então abaixo do 60, né, o mercado renovando para baixo. A gente tem uma frequência do 4,5 até do 4,5 até o 4,5 no VAP de 5. Então 10 pontos aqui no nosso VAP de 5 a frequência. E aqui do 67 ao 4,5. Então a gente percebe que os VAPs agora estão pareados, tá? Então é uma movimentação bem interessante. Então a gente percebeu que o mercado sentiu essa região do 6 ao 4,5, tá? Então a gente poderia definir como o final da nossa frequência nesse momento, certo? A gente percebe que poucas agressões, XP bateu no 65 100 lotes, o mercado já renovou para o 9, ok? O mercado voltou para a região dos 60. Agressão da Bradesco, o mercado voltou para o 63, lote da Genial 5,5. O lote da Tolet permanece ali fazendo essa movimentação, né, de pressionar o book. SP tomando 5,5, agora o mercado voltou a trabalhar próximo aí da nossa máxima, da nossa frequência e a do mercado também, certo?
Tomaram o lote da Genial. BTG, uma vendida. Pessoal, essa questão, né? Vendido, comprando e coisas do gênero, tá? O que pode acontecer? Pode ser uma movimentação do vendido de levar o mercado para cima para vender mais caro, pode ser. Pode ser uma outra ponta, né? Atuando pela instituição BTG, pode ser, tá? Então, N motivos, né, para isso estar acontecendo. A gente não tem como saber de fato o que que é, certo? Então, por isso que a gente tem que o quê? Utilizar o ranking de corretoras como referência para a gente, mas não como uma verdade absoluta, certo? A gente tem que ficar atento nas movimentações, mas a gente tem que também entender que a gente pode verificar blefs, por exemplo. Ó, a Ativa deixou lote no 68, se eu não me engano. O mercado tentou aí buscar novas máximas, tá? Então a gente está vendo aqui o que é uma tentativa com pouco volume, né, de agressão compradora. Ó, JP Morgan comprada no 67. Interessante seria ver escoras favorecendo também essa movimentação, tá? Mercado renovando 5. A gente tem uma frequência agora do 8 até os 4,5 no nosso VAP de 15 minutos. No de 5 do 8 até o 4,5 também. Os VAPs estão pareados agora, exatamente iguais. Isso é bem bacana de acompanhar. Ok. Ideal tomando 45 do 65. Pouco vendida. Mas o mercado o quê? Tá trabalhando próximo dessa região aqui. Faria uma venda nesse momento, pessoal? Não faria porque o fluxo veio de uma puxada de baixo para cima, tá? Então é muito mais fácil pegar operações de compra abaixo do caixote, né, dessa região de acúmulo da nossa frequência, do que fazer uma venda nesse momento, certo? A gente já percebeu, esse é o terceiro, quarto teste dessa região, ok? Então, prefiro não me expor nesse tipo de situação, tá? Apesar de a gente ver aqui poucas, ó, a Ativa deixando o lote no 4,5, a Ativa ela é comprada, o ideal seria ver mais agressões entrando junto com parceria, tá? São poucos lotes aqui, mas é um lote que chama atenção. A Telet permanece, né, com seus lotes alterando o preço, pressionando o book. Ó, foi do bola até 1 agora, né, 1,5, 1. Percebam como ela tenta pressionar o book com esse lote dela. Preço novamente no 67, certo? Então, muitos testes aqui nessa região, Bradesco no 9,5, ativa o lote da Ativa ali, ó, tentando fazer o rompimento, né, para ir para a região dos 70. E o BS batendo, o preço foi no 1,5, Necton entrou. Pessoal, se passar a região dos 70 aí fica interessante, certo? Por enquanto segurou, no entanto que o preço não o mercado não voltou, né, com essa tomada da Necton. Só agora. Eles continuam renovando essa região aqui do 69. Lote de liquidez no 7,5. A frequência de mercado já está no 55, 54,5. Aqui do 59. Certo. O mercado sentindo muito nessa região. Ok? No entanto, estamos muito próximo aí de uma renovação de máximos que ocorreu agora. Ok? E uma operação de caixote ideal seria a favor da tendência, né? Que no nosso caso é uma tendência compradora. Tá? Seria legal o quê? A gente pegar uma operação na região aqui do nosso caixote dos 54, 55, 56, tá? Com stop na mínima dessa frequência. Se for o caso. Se o preço retornar. Então a gente percebe uma grande região de... Grande não, mas uma região de maior negociação, né? Com esse filtro aqui, né? Do nosso volume price, do 69 ao 64. Ok? Liquidez tomando, ó. Preço tentando pegar novas máximas aqui, ó. Renovando as máximas. O preço já foi no 70. O ideal seria ver o quê? Mais agressões. Bradesco, Itaú, liquidez. Interessante, pessoal. Ó, JP Morgan no 71.
JP Morgan entrou, deixou lote. Vamos entrar junto com ela e ver o que a gente pode fazer. Tá. Bradesco D4, XP tomando. Ok. Lote da liquidez no 75. Deixar o nosso stop aqui abaixo dessa região que trabalhou bastante. Ok. O ideal seria tomar esse lote aí da liquidez. Com força. UBS no 70. Interessante, temos uma escora. Certo. Deixar esse lote aqui próximo atrás desse lote da liquidez. Ó, renovação de lotes muito forte, pessoal. Ó, XP tomando. Bradesco tomando. Tá. Teve uma tomada aqui da UBS muito forte. Certo. A gente pegou o quê? Um novo ciclo de compra, tá? Então o mercado deu aquela retração, fez aquele respiro, aquele respiro naquele momento, aquele descanso, e já enganchou aqui novas máximas, tá? Então muito interessante. Essa é uma característica bem bacana das regiões de descanso e de respiro, tá? Então elas têm um volume um pouco menor na região de acúmulo dela do que seria de uma região de briga, uma região de consolidação, certo? C6 tomando, C6 é comprada, CDD 7,5. Tá. Vamos já. Infelizmente nós não temos muitos lotes aqui para proteger o nosso preço, certo? O ideal seria ter o Necto no 72. Vamos trazendo o nosso preço aqui bem próximo aqui para a região da Necto. Tá. A gente deixou no nosso stop no 0 a 0 aqui, tá? Vamos utilizar esse lote da Necton aqui para nos proteger. O preço continua trabalhando, pessoal. Alvos, tá? Importante falar disso. Temos um lote da Capital aqui marcando a região do 90 e esse lote da Tullet que ela está utilizando para pressionar o book. Percebam que ela está trocando do 5 ao 6, 5,5, 4 agora, tá? Então não dá para acreditar muito que isso aqui é um alvo interessante para a gente. Esse lote da Capital aqui já está há um bom tempo. Tá interessante esse lote. Parece ser um lote que o mercado pode buscar liquidez. Está marcando muito essa região de preço. Tá? A gente percebe o que? Renovação também do mercado. Ó. O mercado continua renovando a região do 80. O mercado, quer dizer, constantemente renovou o preço a partir do rompimento ali dos 70, certo? Então é um volume muito interessante para a gente, tá? O deixou lote no 8,5 já tomaram ela. Deixar um pontinho aqui para a gente não sair do 0 a 0. O mercado continua com esse fluxo comprador, o mercado está renovando. A gente precisa ver mais agressões só. Não é muito legal quando o mercado renova com pouco volume, tá? Mas a gente percebe que está tendo essa renovação. Bradesco bateu 50 no 8, o preço já renovou no 9,5 com 2 lotes. Tá com 10 lotes. Percebam essa agressão nula da Bradesco que a gente falou na aula 3. Tá? Olha que interessante. Então, por mais que a gente não esteja acompanhando o que? Agressões da parte compradora, a gente percebe o que? A defesa que eles estão fazendo por trás, né, de forma passiva, nas agressões dos vendidos, tá? Nas agressões de venda. Então isso é bacana. Por mais que às vezes a gente não consiga acompanhar agressões explícitas, né, de compra, a gente percebe que por trás está tendo o quê? Essa defesa compradora do fluxo comprador pelas agressões de venda, certo? Justamente por isso, né? A Bradesco bateu 78, o preço renovou com 10 lotes, 1,5 ponto. E o preço continua renovando na região do 80, tá? Então bem bacana, a gente pode já começar a trabalhar o preço um pouco mais, deixar aqui na região do 5, certo? Então estamos aqui comprados no 72, o mercado já foi aqui no 82. Ok? Ideal tomando. O ideal seria a gente ver uma score um pouco maior nessa região de preço aqui para proteger a nossa posição, nosso top gain, tá? E o alvo, pessoal, se o mercado continuar renovando nessa região do 8, a gente pode vir a procurar o quê? O alvo ali no 90 na próxima ao lote da Capital, tá? XP tomando, mercado renovando. XP tomando. Então percebemos essa forte renovação aqui de preço, certo? UBS.
Peça agora comprada. O preço já foi até 83,5, certo? O preço renovando 82. Essa forte renovação. O ideal é ver o quê? Agora JP Morgan, ela é a segunda maior comprada. Tá? Então entrou junto aqui com o IBS. São poucos lotes, mas a gente está vendo o quê? Uma agressão, né? Um fluxo um pouco menor. Um fluxo não tão forte, mas que está fazendo aí com que o mercado consiga romper novas máximas, tá? Vamos trabalhar aqui o nosso preço. Deixa o próximo aqui de 77. Certo? Por conta disso, né? O volume muito baixo. A gente pode verificar o que? De repente uma batida muito forte que vai fazer o mercado desandar aí muitos pontos, tá? Então sempre perigoso quando a gente tem pouco volume aqui nas agressões. E também poucos lotes escorando aqui o preço no nosso book de ofertas. C6 bateu no bola e meio. O preço continua renovando essa região do 80. Liquidez, ó, percebam aqui, pessoal. Liquidez bateu 40 lotes no 2. Tá, olha como o mercado já renovou a região do 3, do 4. Tá. Vamos o quê? Vamos verificar. Nosso alvo aqui no próximo do lote da Capital, tá? Vamos deixar então próximo aqui do lote da Capital, no 89. Tá? E vamos ver se o preço vai ter condições de ir até lá. A gente percebe o que? O mercado já está acumulando um pouco de volume aqui nessa região. Será que ele vai ser uma nova máxima aqui da frequência? A gente não tem como saber, a gente tem que esperar o mercado reagir, certo? No entanto, o mercado não foi trabalhar abaixo do 80 novamente. Renascença bateu. Comprada. O preço continua renovando a região do 2. Então é bem interessante pra gente. Pessoal, isso aqui que é legal, ó. A gente vê pouca agressão comprada, beleza. Mas olha só, XP batendo 35 no 2, o preço renovou no 13,5, né? Ó, o preço tá, ó, pegou o embalo, tá? Nem tivemos como analisar tudo o que aconteceu nesse momento agora, certo? Ó, preço no 7. Mas porque por trás da agressão de venda, a gente percebe o quê? Essa defesa, né, da renovação compradora. Então, é uma análise muito interessante da gente fazer, mesmo quando a gente não percebe de forma muito clara agressões dos comprados, tá? O lote da Capital continua aqui, marcando essa região, e o lote da Tullet continua aqui, né, alterando os níveis de preço para pressionar o book, tá? Vou trabalhar mais um pouquinho aqui meu preço. O stop tá mais longo, tá? O stop gain tá mais longo, tá sim, pessoal, porque nesse caso é um fluxo com pouco volume, tá? Qualquer batida forte aqui pode fazer o preço cair aí 5, 6 pontos, tá? Então a gente tem que ter cuidado. Acrescentou trabalho aqui na região do 8 já. JP Morgan tomando, segunda marca comprada, preço 7,5, certo? O lote da Teler já está acima do lote da Capital, né? Esse lote que ela está fazendo pressão no book. Pessoal, poderia não utilizar o lote da Capital como alvo e ir até o lote próximo lote da Capital no bola-bola, por exemplo. Ó, nós temos aqui mais lotes nessa região do bola-bola. Pessoal, sim, mas nós já pegamos aqui uma frequência interessante, tá? Nós saímos da região do 68 até 88, 20 pontos, certo? Então, vou trabalhar o nosso preço mais um pouquinho, tá? Vamos esgolando aqui o preço. Temos lotes aqui da Renascença já próximos. Cancelou. Trabalhar o preço mais um pouquinho. Renascença tomando no 88. Vamos ver como é que se comporta. Mas a gente já pegou uma operação bem esticada nesse momento, tá? A partir do quê? De uma região de descanso que a gente entrou. Então o preço renovou o quê? O preço renovou a máxima do 68, que estava acumulando. A gente entrou no 72, tá? Saímos da operação, certo? Vamos ver como é que o preço reage nessa região agora. Pessoal, mercado com pouco volume, pouco perigoso a gente acreditar que vai romper a região do bola agora, que claramente tinha um lote escorado da Capital, protegendo Capital vendida, certo?
de uma forma muito direta, com força, porque o mercado não está com tanta força assim. A gente percebe o quê? Pelas agressões vendedoras, essa renovação compradora, mesmo assim a gente não percebe tanta força assim para perceber que o mercado vai romper direto, tá? A gente percebe o quê? Foi até 92, teve dificuldade, tá? Não cancelei aqui, perdão. Mas fizemos aí uma boa operação. Operação do 72 até o 89, tá? Muito bacana, por quê? Porque essa operação realmente partiu de uma região de respiro de mercado. Então, por que de respiro? Novamente, né? Porque o mercado ele abriu no 33, certo? Foi até ali procurar as mínimas no 17. Um instante. E muito rapidamente, pessoal, ele já renovou o preço, já tomou um fluxo comprador que já passou ali a região da abertura, a região do fechamento, a região do ajuste, região da VWAP, e já foi trabalhar na região aqui do 60, certo? Então a gente tivemos uma esticada, se considerar o início, né, a ignição ali na mínima, de muitos pontos, certo? 50 pontos. Então foi um movimento muito forte já. Tá, então bem bacana a gente ver isso. Só que, né, o que acontece? Todo movimento, toda expansão de mercado, uma hora ela tem que dar uma cessada, né, uma retraída. Então, isso que foi bacana. A gente verificar o quê? Que o mercado segurou na região do 68 ali, né, e voltou a trabalhar, né, voltou a dar um respiro nessa região do 60. Então, foi bem interessante analisar essa região. E como é perigoso a gente entrar numa operação numa região que está acumulando de qualquer forma, porque a gente pode ficar no balanço de mercado e tomar um stop de forma realmente muito desnecessária, tá? Então, sendo bem interessante. O mercado já sentiu aqui na região do 92 a 89, está tentando ainda novas máximas. A gente percebe que o fluxo está mais escasso, um fluxo menor, né? Então, será que vai ter força para continuar galgando aqui novas máximas? Certo? A gente já tem uma frequência nos nossos 15 minutos do 92 ao 65, certo? Desde ali da região que iniciou a nossa região, né, de respiro, né, até essa nova máxima aqui. E no nosso swap de 5 minutos do 92 até 83. Então, ó, o mercado já foi no 84. Será que então aqui a nossa região do 92, 90 já é o nosso topo da nossa frequência desse momento? Pode ser. Poderia considerar que sim, tá? Qual seria a mínima? A gente teria que ver o mercado trabalhar agora abaixo dessas regiões do 85, do 82, do 80, ver como é que ele reage próximo da região do 80, para daí a gente definir o quê? A mínima da frequência, a frequência mínima no momento, certo? Então, no momento ele travou aqui, né, do 82 e voltou a subir, ok? Mas ainda a gente está o quê? Com um VAP de 15 minutos com uma amplitude um pouco maior. Seria interessante a gente ver o quê? A gente ver o tempo passar e ver até onde o mercado consegue trabalhar. Se ele volta a trabalhar abaixo do 80, se ele consegue, com dificuldade, e volta. A gente pode definir o quê? A nossa mínima da frequência, certo? No momento a gente tem a nossa mínima no 2,5, tá? Mas a gente tem ainda um VAP de 15 minutos que poderia trabalhar um pouco mais, tá? E uma coisa que é bacana, pessoal, vocês perceberem, né, que é em relação a a gente falou do pullback, né? Então, o que a gente fez? A gente trabalhou essa região, né? Então o mercado foi aqui do 17, a gente está com um gráfico aberto agora, né? O mercado foi aqui da região do 17 e foi até o quê? Foi indo, foi até a região do 60, que a gente, o quê? Verificou que o preço teve dificuldade para romper, tá? E aí o quê? Ele acumulou, né? De forma como um respiro nessa região, até o momento que o quê? Que ele conseguiu romper, a gente fez a nossa operação no 72 e levou aqui até próximo aqui da região do 89, 92, tá? Mas percebam o seguinte, que é muito curioso, né? Que realmente foi o quê? A gente teve, se a gente fosse considerar ondas de Elliott, né? A gente teve aqui a perna 1,
aí teve essa retração. Teve o início aqui de uma outra pernada, né? A gente está verificando o quê? Mais um respiro, tá? Então, essa que é a parte curiosa da gente analisar as regiões de acúmulo do mercado. Tanto regiões de briga, que tem um acúmulo muito grande de lotes, quanto regiões de respiro, que tem um acúmulo um pouco mais moderado, e eles tendem a se suceder a partir, né, de movimentos de expansão. Então isso que é bem bacana da gente trabalhar hoje. Mas pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi realmente te dar esse panorama, né, dos volumes das regiões pelo Volume Price, que é uma ferramenta que a gente vai utilizar agora que a gente aprendeu sobre frequência de forma mais recorrente agora. Então, e percebam o quê? Que a gente também utilizou o quê? Score de mercado, agressões, certo? A posição dos players. Então a gente utiliza o quê? Todas essas informações, essas ferramentas que a gente tem na nossa plataforma do Profit Pro, tá? Para a gente criar o nosso contexto de mercado, certo? Então, não vai ser, nunca vamos fazer baseado em apenas uma operação, em um fator, né? As nossas operações. Então isso que foi bem bacana. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. A gente vai falar na próxima aula sobre absorção, certo? Que também é interessante, tem a ver com o conteúdo de Volume Price que a gente já viu. E então até a próxima aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais.